A própria mensagem da cruz já é loucura. E é o que Deus escolheu para salvar. A pregação, ou o ensino, a mensagem de Jesus Cristo pendurado na cruz. Não há outro caminho. Todas as pesquisas que o homem fizer na natureza, na religião, na filosofia, na sociologia, nas artes, na cultura, na história, todas as pesquisas que ele fizer, por mais que ele investigue a natureza do mundo, seu funcionamento, ele vai adquirir muito conhecimento acerca do mundo e de si mesmo, mas ele nunca vai descobrir que o caminho da salvação é mediante a fé naquele carpinteiro pendurado na cruz sob o poder de Pôncio Pilatos. Aquele evento passou despercebido, aconteceu 2000 anos atrás, muita gente era crucificada, aliás, ele foi crucificado no meio de outros dois. Não havia nada de muito espetacular na sua morte. Mas aquele fato simples que passou meio que batido da história, há poucas referências fora da literatura cristã a respeito da crucificação de Jesus Cristo. Esse fato que passou batido para os grandes historiadores, para os grandes sábios, é o centro da história, é o clímax da história, a plenitude dos tempos, é o ato final e decisivo de Deus para a redenção da humanidade. E é a loucura da pregação. E é mediante a fé nisso que nós somos salvos. Não é por suas obras, não é por sua religião, não é por nada que você inventou. Ficou claro aqui, né? Deus viu por bem. É Ele que estabeleceu os termos. É dele que vem a redenção. É dele que veio essa iniciativa. Esse é o caminho. A retórica, ela não convence, a lógica não persuade, a sabedoria de palavras não ilumina. É só o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo através da mensagem da cruz. Paulo teve essa experiência lá, diante dos filósofos. Não adianta se argumentar com eles. Você pode usar toda essa argumentação e o cara vai dizer, não, deve ter outra explicação. Não creio nisso. Não é verdade? Não creio nisso não, isso é conversa. Deve ter outra explicação para isso aí. Nós vamos procurar, não sei qual a explicação, mas a ciência vai dar. Então esse pessoal, de fato, não consegue entender, por mais racional, lógico, retórico que você seja. Não pode, porque o pecado do homem afetou todas as suas dimensões. Paulo vai desenvolver isso no capítulo 2. Vamos chegar lá. Ele vai desenvolver isso no capítulo 2. Mas já vou adiantando. Né? O pecado afetou a capacidade do homem de discernir, de entender as coisas espirituais. Ele não deixou de ser inteligente, não deixou. Mas ele foi afetado na sua capacidade de discernir espiritualmente. Os olhos do coração foram cegados. Eles não entendem, eles não percebem. Por mais lógica que você use, por mais argumentação que você utilize. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, diz Paulo. Mas o que é que ele faz? No verso 23. Ele atende isso. Ele vai fazer sinais para os gregos, ele vai fazer argumento, tratado de teologia para os judeus e para os gregos? Não! Verso 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Ou seja, o caminho da salvação determina a pregação. Se Deus determinou salvar a humanidade pela loucura da pregação, qual deve ser a missão do pregador? Pregar Cristo crucificado. Ainda que seja escândalo para os judeus, porque para os judeus era um escândalo, um Messias pendurado na cruz, lá no livro de Deuteronômio está dizendo, maldito é aquele que for pendurado na cruz. E Paulo repete em Gálatas, no livro de Gálatas diz, Cristo se fez maldição por nós quando ele foi pendurado na cruz. Então a ideia de um Messias pendurado numa cruz era uma blasfêmia para o judeu. Cristo crucificado, até hoje, é é escândalo para os judeus e continua sendo loucura para os gentios até o dia de hoje. A mensagem do Evangelho continua sendo loucura. Delírio, né? Como disse Festo para Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Você está aí numa crise, né, Paulo? Você está alterado, você está vendo coisa, Paulo. Você está vendo coisa. A conclusão de Paulo está aí no verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Esse é o ponto todo que ele quis desenvolver aqui. Esse é o resumo do que ele disse até agora. A loucura de Deus, que é a cruz, é mais sábia do que toda a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus
Um Cristo pendurado numa cruz é símbolo de fraqueza, derrotado, vencido. Sofreu, apanhou dos seus inimigos, foi pregado numa cruz, exposto ao ridículo, fraqueza. Mas essa fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A fraqueza de Deus na cruz, Deus ali se enfraqueceu para que Ele pudesse conquistar, para que Ele pudesse vencer, para que pudesse resgatar pecadores, pessoas que estão indo no caminho da condenação. Raiz das divisões entre vocês está errada. É porque vocês estão valorizando aquilo que diante de Deus não tem valor. Vocês estão exaltando o homem, quando Deus, na verdade, na cruz, pronunciou o veredito dele sobre o homem. Eis o que Deus pensa do homem. Está ali o representante do homem crucificado, morto. É isso que o homem é.